Mateus capítulo 7. Nós vamos ler um texto. O Senhor colocou no meu coração esta palavra que está no 24 ao 27. Os dois fundamentos. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, que nós venhamos aprender através da tua palavra, Pai. Porque o Senhor tem governo de todas as coisas, Pai. Colocamos diante do Senhor para que o Senhor faça, em nome de Jesus. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Pode assentar. Em primeiro lugar, eu queria saber de você como que está a sua vida. Como é que está a sua vida familiar? O Senhor, toda vez que o Senhor fala algo, Ele fala para nós podermos entender o que Ele quer compartilhar conosco. Então nós vamos aprender aqui hoje. Famílias bem-sucedidas. Vamos falar? Minha família é bem-sucedida. Amém? Então nós vamos aprender aqui hoje como que nós temos uma família bem-sucedida para a glória do nome do Senhor. Como está a sua família? Famílias edificadas sobre a rocha, que é Cristo. Vamos abrir em 1 Coríntios. O culto de hoje a gente abre bem a palavra de Deus. E se você tem um texto para compartilhar junto com esse texto aqui, pode recitá-lo. Capítulo 3, verso 11. O que é um fundamento? Vamos falar um pouco sobre o que é um fundamento? Fundamento é tudo aquilo onde se coloca uma base, onde se constrói alguma coisa. O fundamento ele não pode ser fraco, ele tem que ser sólido para que haja uma resistência. Por isso que a igreja, Jesus disse assim: suportai-vos uns aos outros. Significa que nós somos o fundamento. Amém? Todos acharam? Então diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, que primeira coisa que nós aprendemos aqui num lar, a rocha é Cristo. Se nós, queridos, não colocarmos a nossa vida em Cristo Jesus, se não começarmos a construir a nossa família com uma base sólida em Cristo, quando vier os ímpetos, porque a palavra diz que virá os ímpetos, virá o dia mau, virá aquelas coisas que vai tentar fazer com que a família seja destruída, porque a palavra de Deus diz que o quê? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem constituiu a família? Aonde que foi a primeira família? Deus preparou um lar. A primeira coisa que Deus fez foi um lar. Antes de colocar o Adão e a Eva, Ele fez o lugar. E o lugar era maravilhoso. Mas o diabo, o vosso adversário, como a palavra de Deus diz, ele ficou ao derredor observando o que Deus estava fazendo. Para quê? Para entrar e destruir a família. Quando nós estamos, queridos, solidificados sobre a rocha que é Cristo, que é esse fundamento a qual todos os homens teriam que arder dentro do seu coração, essa chama para essa edificação,
as famílias não teriam tantos problemas como hoje. Mas sabe o que acontece? Nós damos vazão mais ao nosso eu e mais aos conselhos humanos do que a palavra de Deus. Então a primeira coisa que descobrimos aqui é que a família, ela tem que estar edificada sobre Cristo. Cristo é o quê? A cabeça da igreja. O homem, quantos sacerdotes nós temos aqui? Levanta a mão os homens aí. Os homens, eles são o quê? O sacerdote. Os homens são a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça do homem. Então, por que hoje em dia está dando tudo errado? Porque se não estamos baseados aqui como Cristo a cabeça, nós trocamos. A gente coloca a mulher, a gente deixa a mulher ser o cabeça. E quando a mulher passa a ser o cabeça, sabe o que acontece? A ação maligna, porque sai debaixo da obediência que Deus mandou. Isso significa que o homem tem que maltratar a mulher? Não, a palavra de Deus diz como assim? A palavra diz assim: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida pela igreja. Assim o marido tem que fazer o quê? Dar a vida pela sua esposa. Não é assim que a palavra de Deus diz? Adolescentes, prestem atenção. E aqui nós vimos o quê? Que ele que criou a família. Abre Mateus 1. Vamos lá. Mateus. Os adolescentes que vão ter uma família um dia, aprendam aí, ó. Aprendam aí. Eu estava vendo uma ministração um dia desse, de um pastor que chama Luiz Hermínio. E ele falou que um dia ele foi pregar para uma senhora e de repente, ele ainda estava bem novo de convertido, aí ele começou a ler a genealogia de Jesus. E quando ele começou a falar aqui, ó, o livro da genealogia de Jesus, ele falou assim, no capítulo 1 fala assim: e Cristo, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele começou a dizer: Abraão gerou a Isaac, a Isaac a Jacó, e assim por diante. Quando ele acabou de falar a palavra da genealogia para ela, ela falou assim: eu quero entrar nessa família, porque é uma família grande, é uma família boa, porque foi dela que nasceu Jesus. Mas aqui no verso 18, olha o que diz aí: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Jesus, de repente, ele chegou e entrou no globo terrestre? Não, ele entrou através de uma família. Vamos dizer, família é muito importante para Deus. Não é verdade? Aí fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, mantido relações sexuais com José, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Não é verdade? Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Agiu na onde? Nos seus conceitos. Ele amava Maria? Amava muito. Então o que ele fez? Para não difamar ela, porque ele sabia que o resultado, se ele chegasse lá diante dos sacerdotes, do povo, como é que ia acontecer com a Maria? Seria apedrejada. Então ele falou: eu vou sair devagarzinho e largo ela, e abandono ela. O que a gente aprende aqui? Família a gente não deixa para lá e não abandona. Amém? A gente age segundo o Espírito de Deus. O José não queria largar, mas aí a palavra diz que, olha, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Por que ele não chamou ele filho do pai dele? Chamou ele filho de Davi. Porque, olha, Deus lembra todos aqueles que são justos, e Davi provou que era um homem segundo o coração de Deus,
Primeira coisa que nós temos que aprender: quando o anjo veio, ele olhou da onde ele estava e por que ele estava. Então aqui, olha, a palavra de Deus diz assim: em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui: família é gerada pelo Espírito Santo. Lembra lá no livro de Gênesis, quando a terra estava sem forma, vazia? Aí o Espírito Santo veio e gerou vida. Sem a ação do Espírito Santo não há família. A família, ela pode parecer, mas como eu disse aqui numa das ministrações, família que não tem muita ligação só se encontra em dois lugares: quando? Em um casamento ou no velório. Nós somos uma família e a gente tem que se encontrar junto, comer junto, viver junto, certo? Chorar junto, pular junto, se alegrar junto, não é verdade? Então aqui, queridos, quem criou a família? Quem fez o primeiro casamento? Eu ouvi essa semana que Deus fez a mulher da costela, e a costela é carne de segunda. Você já pensou um trem desse? Um homem conceituado falou na televisão isso lá, a Cida ficou horrorizada. Agora eu vou dizer para vocês aqui, ó, presta bem atenção à chave. A mulher realmente é feita da costela, e costela é considerada como carne de segunda. Mas tudo que Deus põe a mão vira de primeira. A resposta está aí. Ou não é? Pode. Ninguém come barro, é verdade, irmão. Então, nós aprendemos aqui o quê? Quem criou a família e quem abençoou a primeira família foi quem? A maior autoridade que existe, o próprio Deus. Amém? Como está a sua família? Fala com ele: Deus, o Senhor criou a minha família, então me ajuda, porque minha família está meio assim, ó. Minha família está uma bênção. Amém? As famílias e as tempestades. Em Mateus 7,25 fala que as tempestades viriam. Fala da chuva, dos rios e ventos. Essa semana nós vimos aí a chuva que veio repentina, carregou um bocado de carro, né? Vocês viram aí o que a chuva é capaz de fazer. A chuva serve para duas coisas. Vamos dizer para que serve a chuva. Mas vamos falar biblicamente. A chuva serve para quê? Regar e molhar e fazer o quê? Nascer. Lá no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que o orvalho fazia com que a erva nascesse. Não é verdade? Mas vamos entender, a chuva também traz o quê? Morte. Em Gênesis capítulo 11 começa a falar do dilúvio. Causa morte, não é? Uma outra passagem também é quando Débora, ela resolve, a profetisa e a juíza, ela chega diante de Deus e ela sai à frente do exército e o povo estava morrendo de medo dos caldeus. O que foi que ela fez? Ela orou a Deus e desceu o morro. E Cícera, o general de Israel, foi atrás dela. O que aconteceu? À medida que ela ia descendo, começou a chover. A palavra de Deus diz que a chuva pode causar também danos. E quando essa mulher chegou no vale onde estavam reunidos todos aqueles homens com carros e cavalos, eles perderam a guerra, porque os seus carros e cavalos, a chuva fez com que eles atolassem. A chuva pode ser na sua vida uma tempestade que está acontecendo. Eu não sei o que é, querido, mas Deus sabe. Mas quando a sua casa está edificada em Jesus Cristo, você vai lá no onde Ele está e fala: Jesus, acorda, eu preciso do Senhor. Aí Ele fala assim: ô homem de pouca fé, mas eu vou fazer por você, porque eu sou o quê? O leão da tribo de Judá. Então as chuvas, tempestades e ventos
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa. Quando bateram, tinha uma coluna que veio do céu, porque a palavra diz que aquele que desceu do céu, um dia subiu ao céu. Lá estava aquela coluna. A palavra diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Seus cabelos são brancos, como a lã e a neve. E na sua coxa direita está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando ele fala assim, está acontecendo lá na casa do meu servo, a chuva com ímpetos e trovões. Aí ele dá uma ordem, como está escrito no Salmo 104. Ele dá uma ordem para um anjo que é a labareda de fogo e a seu favor, aonde você estiver. Então pode transbordar, pode acontecer, mas quando Deus está na nossa casa, ela bate como a maré e volta. Amém? É isso que Deus está falando para mim. Pode vir, que nós estamos no Senhor. Famílias edificadas sobre a rocha que é Cristo. Esses rios, ventos, chuvas, bem podem ser lutas, desafios, as crises, a crise que nós estamos vendo aí, né? As dificuldades que a família enfrenta. João 16:33, vamos lá? Em qual dessas dificuldades aqui você está passando, querido? Ou qual delas? 16:33. Olha o que fala aí a palavra de Deus. Olha, lutas, desafios, crises, dificuldades. A palavra fala que podemos passar, mas olha o que Jesus fala aí. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em... É no mundo? Em quem? Na rocha. Quem é a rocha? Quem é a esperança que fala em Romanos 12:12? É Ele. O que fala lá em Abacuque 3:17? Ainda que venha tais situações sobre a minha vida, eu confiarei no meu Deus. Então aqui fala que, olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí ele fala assim, olha, fora de mim. Olha aí. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu o quê? Se ele vencer o mundo, e ele está falando que você tem que ter paz nele, quem vai resolver? É o pastor Cal. É Jesus. Vamos ver se é verdade. Um certo dia, uma mulher chamada, não tem nome nela na Bíblia, mas ela é a viúva de uma cidade chamada Naim. A palavra diz que o único filho dela estava morto. Era uma adversidade na vida dela, não era? Aí de repente a palavra diz que Jesus encontrou com ela, ou ela encontrou com Jesus. Houve um impacto das tribulações na vida daquela mulher com Jesus. O que Jesus fez? Olhou para a mulher e teve compaixão. E estendeu a mão e disse para o garoto, levanta-te. Vamos ver outra. A filha do Jairo. Aí na casa do Jairo, a moça já tinha morrido, e ele foi atrás, e de repente alguém falou com ele, não adianta mais, ela já está morta. Muitas vezes, queridos, essas crises que nós enfrentamos, alguém vira e diz para nós, não tem mais jeito não, acabou. Aí Jesus fala, peraí, deixa eu entrar lá no quarto onde ela está, deixa eu entrar lá na sua família, deixa eu entrar lá na sua casa. E quando Jesus entra em qualquer lugar que Jesus entra, sabe o que acontece? Pode ter as trevas. Quando Jesus entra, a luz chega. E a palavra diz que um certo dia as trevas estavam comandando um determinado lugar, e de repente um endemoniado de Gadareno, que estava assim, a vida dele era assim, ó, dificuldades, crises, desafios. De repente aqueles demônios se sujeitaram a Jesus e disse o que para Jesus? Porque viestes nos atormentar antes do tempo.
que Jesus disse para ele? Vai-te embora. Queridos, é assim que Jesus faz. Os desafios, crises que você está vivendo, fala para ele. Romanos 8:37.